Olá, nós estamos aqui no nosso nono vídeo no canal Uma Gota no Oceano e hoje nós vamos estar falando sobre gravidez espiritual. Mas antes nós vamos orar para que Deus se revele neste lugar e para que Ele nos guie em nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por este dia. Te agradeço por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos compartilhando a sua palavra. Espírito Santo, faça-se presente neste lugar. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tudo que nós fazemos é por Ti, ó Deus. Revela-nos a Tua palavra hoje com poder, Espírito Santo. Que essa palavra possa ser rema para as nossas vidas. Venha neste lugar, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Usa, Senhor, as Tuas palavras hoje na nossa vida, Pai. Que nós possamos sair diferentes daqui. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Amém e amém. Bom, eu peço que você abra comigo em Juízes 13, nós vamos ler o nascimento de Sansão. Nós vamos ler do versículo 1 até mais ou menos o versículo 25, porque é o capítulo todo. Vamos ler como diz na palavra do Senhor. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja, não coma nenhuma comida imprópria, nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não corte o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então a mulher procurou o seu marido e disse: Um homem de Deus falou comigo. Ele parecia um anjo de Deus. E isso não me deixou apavorada. Eu não perguntei onde ele ia e ele não me disse como se chamava, mas prometeu que eu ficaria grávida e me prometeu um filho. E mandou que eu não beba vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, pois o menino será consagrado a Deus como nazireu e por toda a vida. Então Manoá orou ao Senhor dizendo: Ó Deus, peço que me mandes de volta o homem que enviastes para que ele nos diga como devemos fazer quando esse menino nascer. Deus fez com que Manoá pediu. Ao anjo apareceu novamente a mulher, quando ela estava sentada no campo, e o marido não estava por perto. Então ela correu depressa para o lugar onde ele estava e disse: Homem, o homem que falou comigo está novamente aí. Então Manoá se levantou e seguiu a mulher. Foi até onde o homem estava e perguntou: Você é o homem que falou com a minha mulher? Sim, respondeu ele. Então Manoá disse: Quando acontecer o que você falou, como é que o menino deveria agir? Como nós devemos fazer para cuidar dele? O anjo do Senhor respondeu: A sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas. Não vai tomar nem vinho nem cerveja. E não vai comer nenhuma comida proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disser. Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor e disse: Por favor, não vá embora ainda. Espere que nós vamos cozinhar um cabrito para você. Se eu ficar, não comerei nada, respondeu o anjo. Mas se você quiser preparar o cabrito, pode queimá-lo como oferta ao Senhor. Manoá disse: Qual é o seu nome? Nós precisamos saber para quando nascer o menino, homenagearmos a você quando isso acontecer. Por que você quer saber o meu nome? Perguntou o anjo. O meu nome é um mistério. Então Manoá pegou o cabrito e cereais e ofereceu numa pedra ao Senhor, o Deus dos mistérios. Enquanto as chamas subiam do altar, Manoá e sua mulher viram um anjo subir para o céu no meio das chamas. Aí se ajoelharam e encostaram seu rosto em chão. Manoá e sua mulher nunca mais viram um anjo. E Manoá compreendeu que aquele homem era um anjo de Deus. Então disse a mulher: Nós vamos morrer porque nós vimos Deus. Porém a mulher respondeu a ele: Se Deus nos quisesse matar, não teria aceitado as nossas ofertas. Ele não nos teria mostrado tudo isso, nem falado todas estas coisas. A mulher de Manoá deu à luz a um menino e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol.
quando começou a sentir que o Espírito Santo dirigia. Bom, nesse capítulo nós vemos o nascimento de Sansão, nós vemos como a mãe dele soube que ia ficar grávida. Eu queria chamar a sua atenção para alguns pontos específicos sobre a vida de Sansão. Na verdade, não sobre a vida, mas sim sobre o nascimento em si. Porque as pessoas, às vezes, elas focam muito na vida dele, nos erros que ele cometeu, mas esquecem do nascimento dele, que foi algo muito de Deus, uma experiência de Deus que a mãe dele teve para concebê-lo. Primeiramente, eu quero que você pegue a sua atenção no nome do marido dela. Porque na Bíblia não diz o nome dela, mas diz o nome do marido dela, Manoá. Manoá significa descanso, quietude. E quando eu descobri essa tradução, eu fiquei pensando, quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes nós estamos em quietude, em descanso, cuidando das nossas próprias vidas? Porque a mulher de Manoá, ela fazia isso, ela não tinha filhos, então ela não tinha uma certa obrigação contínua, ela apenas cuidava da casa e do seu marido e das empregadas, que ela tinha que mandar e elas iriam obedecer. Somente isso, ela não tinha crianças para amamentar, ela não tinha filhos para educar conforme a educação judaica, não. Ela só tinha que tomar conta dela, do marido dela e da casa dela. E muitas vezes nós estamos assim como igreja, tomando conta apenas de satisfazer Jesus, adorando, entregando nossas ofertas a Ele, e estamos apenas cuidando da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos, das coisas pequenas que Deus tem nos dado, mas na verdade nem às vezes Deus nos deu, mas sim já estavam ali perto de nós. Então às vezes nós estamos que nem a mulher de Manoá, quietos, descansando, apenas indo para a igreja, indo trabalhar, voltando, dormindo, recebendo cada culto, recebendo mais e mais de Deus e não fazendo nada com aquilo que Deus tem dado para nós. Aquela mulher, ela era estéril, então ela devia estar um tempo casada e não concebia filhos, então ela já devia ser de uma certa idade para poder entender que ela era estéril, não devia ser uma jovem, para ela ter essa consciência já. E mesmo assim ela continuava descansando, porque naquela época não tinha nenhum outro jeito de ter filhos. E quantas vezes nós como igreja estamos descansando? Descansando, cuidando de nós mesmos. Mas a partir do momento que aquela mulher soube que ela ia ter um filho, ela também soube que ia acabar essa quietude, ia acabar esse descanso. Eu não estou te dizendo que você não vai mais poder dormir, não vai mais poder ter um momento de lazer com sua família, mas eu estou te dizendo que quando Deus nos dá algo para fazer, quando Deus nos dá filhos, quando Deus nos dá uma gestação para nós gerarmos pessoas espiritualmente, nós sabemos que a quietude acaba por um tempo. Nós sabemos que nós vamos ter paz, porque o nosso Jesus é o príncipe da paz, mas ao mesmo tempo nós sabemos que nós vamos ter muito trabalho e que o momento que nós usávamos para só pensarmos em nós mesmos vai ser substituído para nós pensarmos nas coisas que Deus tem nos dado para fazer, nos filhos espirituais que Deus tem nos dado. Então a mulher de Manoá, naquele mesmo instante, ela soube, agora eu não vou mais conseguir pensar somente em mim mesma, mas eu vou ter que pensar em outra pessoa, eu vou ter que cobrir outra pessoa, eu não vou mais poder só pensar no meu marido, só pensar em mim, só pensar em oferecer sacrifícios a Deus, mas eu também vou ter que pensar que eu vou criar uma criança, e essa criança vai ser um nazireu, não era qualquer criança que estava ali, mas era um ungido de Deus, uma pessoa que seria separada para fazer algo, para libertar Israel. Então, Deus, Ele quer tirar a sua igreja da quietude, do descanso. Quantas coisas hoje acontecem no mundo e a igreja não tem nada a dizer sobre isso? Quantas vezes nós vemos situações e situações no mundo surgindo, de guerras, de leis contrárias à Bíblia, e a igreja continua descansando, continua quieta, mas Deus está querendo abrir os nossos lábios, Deus está querendo fazer com que nós possamos botar para fora tudo aquilo que Ele tem colocado dentro de nós, porque na palavra dele diz também que essa mulher era casada há muito tempo. Na verdade nem diz na palavra, nós que deduzimos que ela era casada há muito tempo. E se ela era casada há tanto tempo, ela devia ter uma certa maturidade, tecnicamente ela seria uma melhor mãe. Quantas vezes nós estamos maduros, prontos para gerar, mas nós não conseguimos gerar, porque nós continuamos descansando. Porque nós continuamos achando que nós temos que descansar, que nós temos que ficar quietos. Deus está começando a nos chamar para gerar. Deus quer fazer com que a sua igreja fique grávida espiritualmente, gere filhos espirituais e cuide deles.
E não vão ser qualquer pessoa que Deus vai gerar em nós. Mas Ele quer gerar nazireus, Ele quer gerar uma geração santa. Uma geração que vai libertar Israel. Nós sabemos que Israel não só é a Israel física, o país Israel, mas nós sabemos que Israel significa a igreja. A igreja num completo. Deus quer levantar nazireus nesses últimos tempos para libertar o povo de Deus e para conquistar as nações para o Senhor. Então, nós sabemos que essa mulher estava em um estado de equilíbrio, de quietude, e agora ela ia passar por um outro estado, um estado de trabalho, que ela ia ter um filho. Então ela precisava preparar um lugar onde ele ia dormir, um ambiente para aquela criança ser recebida. Ela precisava se preparar comendo coisas saudáveis para aquela criança. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa: o anjo deu instruções. Você não pode comer isso, você não pode beber aquilo. Ele deu instruções de um nazireu, inclusive deu instruções para aquele menino: ele não vai cortar o cabelo. O anjo, ele não apenas disse: você vai ficar grávida, cuide bem dessa criança. Não, ele disse coisas específicas que ela precisava fazer para que essa criança fosse consagrada desde o ventre. Se você quer ter filhos espirituais santos, seja você santo, porque você vai gerar. Porque você acha que aquelas mulheres que são viciadas em drogas ou que têm algum tipo de doença, elas muitas vezes não podem ter filhos ou têm que tomar certos cuidados quando elas vão ter o filho? Para o filho não nascer doente, para o filho nascer saudável, para o filho não nascer dependente da mesma droga que ela. Essas coisas assim, para o filho não ter aquela mesma doença sanguínea que ela. Quantas vezes nós vemos isso? E é a mesma coisa no mundo espiritual. Deus quer que você gere, Deus quer que você seja fértil espiritualmente. Deus quer que você ajude a trazer para a luz as pessoas que estão caminhando para a morte, como diz em Provérbios. Mas primeiramente Ele tem que santificar você para santificar aquilo que vai estar dentro de você, aquilo que vai sair de dentro de você. E Ele dá alguns pontos específicos de santificação, que nós vamos falar adiante. Mas antes eu quero dizer uma coisa. Nós vemos que o anjo teve que falar com ela, com a mulher de Manoá e depois com Manoá. E ele disse as mesmas coisas para os dois. Ele até da segunda vez que ele veio, ele até falou: mas eu já disse o que ela tem que fazer, e ela tem que fazer aquilo que eu já disse. Sabe, é maravilhoso você querer que Deus confirme no seu coração alguma coisa que Ele disse. Se você precisa disso, é bom você pedir, para você não ficar inseguro. Mas, se Deus disse uma vez, obedeça. Eu entendo que ele podia achar que a mulher dele estava vendo coisas, de repente ela queria ter muito um filho, a Bíblia não diz sobre isso, mas de repente ele achou que ela estava vendo coisas. Eu sei que às vezes isso acontece, mas procure entender e obedecer a primeira vez que Deus falar. Porque muitas vezes Deus repete coisas na nossa mente, no nosso coração, e nós não obedecemos. Obedeça a voz de Deus. Eu sei que Ele já te disse algumas coisas para você fazer e mudar, e você ainda não fez, então faça e mude. Ele vai te honrar, Ele vai honrar as tuas escolhas. Voltando, essas coisas que o anjo disse para ela tirar, ele disse itens que um nazireu tirava. E o nazireu podia ser consagrado durante toda a vida, durante um certo tempo, para estar mais perto de Deus. Esses nazireus, geralmente, eles queriam estar perto de Deus tanto quanto os levitas, que eram uma tribo separada por Deus desde o nascimento, para estar cuidando do templo, para ser uma tribo que ia cuidar do templo, uma tribo que ia estar mais perto de Deus, ia oferecer os sacrifícios tudo. E os nazireus, quando eles faziam esse voto, é que eles sentiam a vontade de estar mais perto de Deus, como os levitas. Então, Sansão seria nazireu desde o nascimento, desde o ventre. A mãe dele teria que agir como um nazireu enquanto ele estivesse no ventre dela. Ela teria que ser santa para ele ser santo. Deus está chamando a igreja hoje para ser santa, para ter uma geração santa, para conseguir produzir filhos santos. Porque hoje é muito difícil conseguir ser santo, hoje é muito difícil, porque o mundo está aí com tantas ofertas, com tantas oportunidades, com tantas propostas, com tantas sugestões de como você deve viver a sua vida, de como você deve agir na sua vida, mas nós temos que nos acalmar e lembrar que Deus está no controle da nossa vida. Não somos nós que controlamos as nossas vidas. E hoje
está extremamente mais difícil você se manter santo do que já esteve nos anos passados. Porque hoje o pecado está muito mais acessível. E nós temos que nos agarrar muito mais ao Espírito Santo para que Ele nos ajude a passar por todos e não pecar. Você tem que pedir a ajuda do Espírito Santo. Eu quero destacar hoje as coisas que o anjo disse para ela tirar. Ele disse para ela tirar o vinho, disse para ela tirar a cevada, disse para ela não comer comidas proibidas e disse para ela não cortar o cabelo do menino. Eu creio que cada um desses itens, eles revelam algo sobre a santidade que nós temos que ter em nossas vidas. E um desses itens é o vinho, que é o primeiro mencionado praticamente, para não comer nem vinho nem nada que devia da uva. E essas coisas, elas não eram ilícitas em Israel. Era parte da cultura de Israel. O vinho era tomado em situações como casamento, festas, para comemorar. E também era tomado no dia a dia por eles. Era como leite, entendeu? E água. Era algo deles, era como algo que eles podiam fugir do normal. Se eles bebiam água todo dia, sabe? No outro dia eles podiam beber um vinho. Era a mesma coisa que refrigerante para nós. Era algo que eles tomavam para se divertir, não para se embebedar, não para cair no espírito de bebida, nada disso. Apenas para ter algo diferente no paladar. Na Bíblia, ele diz para ela, não tome vinho. Isso me faz lembrar duas coisas sobre o vinho. A primeira é que eu mencionei, que o vinho era algo lícito, com moderação, mas era algo lícito. Porque fazia parte da cultura dos judeus. Muitas vezes, para você ser santo, você não vai ter apenas que deixar os seus pecados. Você não vai ter apenas que deixar as suas amizades que te afastam de Deus. Mas você vai ter que deixar coisas lícitas para estar mais perto de Deus. Não é errado você ficar no computador conversando com seus amigos. Não é errado você ler um livro falando sobre um assunto de Deus. Não é errado você sair para andar na praia, você sair para andar de skate, você ficar tocando música o dia todo. Não é errado. Mas tem coisas que em excesso nos afastam de Deus. E elas se tornam ruins por nos afastarem de Deus. Mas não porque elas são ruins em si. Se é que tá dando para entender. Tá dando? Acho que sim, né? Então, tem coisas que são assim, que a gente acaba fazendo em excesso e que nos afasta de Deus pelo excesso que elas têm. Então, o vinho naquela época era algo dos judeus, era algo da cultura deles. E quantas vezes nós temos que deixar um pouco o computador, porque hoje a era é da internet. Quantas vezes a gente tem que deixar um pouco o Facebook, deixar um pouco o Skype, para estar mais perto de Deus, para ter uma relação mais próxima de Deus. Se você passa 3, 4 horas no computador e ora meia hora, isso está se tornando um vinho para você. Isso está se tornando algo, um divertimento que está sendo maior do que a sua proximidade com Deus. Você pode se divertir, você pode sair, você pode estar perto das pessoas. E é bom até para evangelizar, mas você tem que tomar cuidado para aquilo não se tornar um excesso. Para aquilo não tomar completamente os teus dias, as tuas horas. Porque é necessário que você passe um tempo maior com Deus. E os nazireus, eles têm que ter essa noção de que é lícito algumas coisas, mas não é lícito ter o excesso destas coisas. Então, o número 1 do vinho é isso. Não deixe que as coisas boas se tornem ruins pelo excesso delas. Não deixe que Deus tenha que tirar de você o computador ou o celular, porque você não sai do celular, porque você não sai do computador. Sabe, eu conheço uma pessoa bem próxima minha que fica muito no celular. E ganhou um tablet e ficava muito no tablet. O que aconteceu? O tablet quebrou. Foi pro conserto? Foi, mas não adiantou. Voltou, durou uns dias e quebrou de novo. O celular tá toda hora pifando. Toda hora quebra e arruma, quebra e arruma. Por quê? Porque fica horas e horas. Horas e horas no computador. Horas e horas no tablet. Horas e horas no telefone. E Deus não quer que nada nos afaste dele. Quanto mais você der valor para alguma coisa, quanto mais você passar horas e horas com essa coisa, seja um lazer, mais Deus vai querer tirar isso de você. Porque Deus quer que tenha equilíbrio e Ele quer ser o primeiro na tua vida. Ele não aceita 50% de você. Ele não aceita 10% de você. Ele quer 100%.
Por isso que às vezes nós pedimos o fogo consumidor. É para consumir aquilo que nos afasta de Deus. Então nós também temos que tomar cuidado com o que nós estamos pedindo para Deus. Se nós estamos realmente dispostos a dar tudo, a entregar tudo nas mãos dele. E o segundo significado desse vinho seria literalmente o vinho que traz discórdia, que traz desunião, que traz brigas, o vinho que destrói famílias, o vinho que destrói vidas. Porque também tem um versículo na Palavra de Deus no Novo Testamento, eu creio que é um dos livros que Paulo escreveu, diz assim: não se embriagueis com o vinho deste mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, tem esse segundo significado, que é o vinho literalmente. E não só literalmente, mas os pecados do mundo, as coisas que o mundo oferece, que para nós é como um vinho, nos vicia. Pode ser o vinho em si, bebidas em si, mas também tem um lado espiritual, pecados, manias, hábitos que nos afastam de Deus por serem literalmente pecados, por serem literalmente contra a palavra de Deus, contra o Espírito de Deus. E a palavra de Deus nos convida a nos enchermos do Espírito Santo, ao invés de gastarmos tempo nos enchendo com o vinho do mundo, com as coisas do mundo. Então hoje o Espírito Santo, ele faz um convite para você. Vem se encher de mim. Vem ser cheio da minha palavra. Eu te convido a isso. Qual vai ser a sua resposta para o Espírito Santo? Você vai dizer: sim, Espírito Santo, eu vou me encher de você, ou não, Espírito Santo, esse vinho aqui tá bom. Responda para ele hoje. Pense, reflita o que tem sido um vinho na sua vida, um vinho que tem te afastado de Deus por ser uma coisa boa demais ou por ser uma coisa ruim demais. Pense sobre isso, peça para Deus te revelar no teu coração: Deus, o que eu tenho feito que tem te afastado de mim por ser um pecado ou por ser uma coisa lícita, mas eu gostar muito de fazer? Eu sinto no meu coração de nós orarmos agora sobre isso. Se você puder, feche seus olhos, vamos estar orando e pedindo para Deus revelar isso. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos toca quando o Senhor quer tocar. Espírito Santo, nos revela no Espírito Santo aquilo que tem nos afastado de Ti, aquilo que tem feito com que nós desviemos os nossos olhos da Tua palavra. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor quer se revelar a nós, que o Senhor quer estar perto de nós. Então ajude-nos, Espírito de Deus, a nós ouvirmos a Tua voz e não retrocedemos, mas sim prosseguimos para Te conhecer. Espírito Santo, revela-nos aquilo que é lícito fazermos, mas que tem sido um excesso na nossa vida e tem nos afastado de Ti. E também revela-nos, Espírito Santo, aquilo que nós temos feito de errado, que tem nos afastado de Ti, Senhor, para que nós possamos largar todo o vinho do mundo, todo o vinho dos nossos próprios desejos, para que nós possamos estar mais perto de Ti, Espírito Santo. Ajude-nos, revela-nos, jorra a Tua luz na nossa escuridão. Muitas vezes nós não conseguimos ver, Espírito Santo, mas a Tua palavra diz que é Tu que nos revela todas as coisas. Então jorra a Tua luz, Senhor, jorra a Tua luz em nós e ajude-nos a sabermos o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, o que nós estamos fazendo com nossos corações, em nome de Jesus, Espírito Santo, porque nós queremos nos encher de Ti, nós queremos ser cheios da Tua presença. Então ajude-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Continuando, ele também fala para ela: não tome nada que venha da cevada. Eu creio que cevada vai ter quase o mesmo significado que o vinho, porque nós sabemos que cerveja é feito de cevada. Então eu creio que tem praticamente o mesmo significado, porém a cerveja não era algo tão da cultura deles. Eles viviam muito de plantio, mas não era tão da cultura deles isso. Era mais o vinho mesmo, que era o que podia se representar algo bom e ruim ao mesmo tempo. O que ele fala em seguida são comidas proibidas. Comidas proibidas, nós lembramos que lá no Velho Testamento, no comecinho, Deus deu certas ordens, certas regras para Moisés, falando que eles não deviam comer certos animais, não deviam beber sangue, e aquilo eram comidas proibidas. Mas além disso, tinham outras comidas proibidas, que se tratava de comida oferecida a outros deuses. Nós sabemos que Israel várias vezes se distanciou de Deus, várias vezes seguiu caminhos que o Espírito Santo não queria. E também, no começo desse texto, se eu não me engano,
diz que Israel não tinha um juiz. Cada um fazia aquilo que queria naquela época. Então as pessoas acabavam comendo coisas proibidas, comendo coisas que iam contra a lei de Israel, de Deus, né? Por não estar próximas de Deus. Tem uma frase que vários médicos falam, que eu concordo completamente, que diz assim: você é o que você come. E se nós pararmos para pensar, é verdade. Teve uma época que meu cabelo estava caindo muito, muito mesmo, e eu fui descobrir que eu não estava comendo certo, que eu estava deixando de comer algumas horas. Na verdade eu já sabia disso, mas não era uma coisa que eu achava que estava interferindo no meu cabelo, interferindo na minha saúde em si, porque eu também estava, às vezes, tendo uns lapsos meio que querendo desmaiar, mas eu não estava notando que era falta de nutrientes, falta de vitaminas. Então eu comecei a comer melhor, comecei a tomar uma vitamina em comprimido mesmo também, e meu cabelo parou de cair. Eu parei de ter uma fraqueza, né? Parei de querer desmaiar, tudo. Então eu melhorei. Por quê? Porque faltava vitamina. Faltava nutrientes. Quantas vezes nós estamos assim na igreja? Quantas vezes nós estamos fracos, caindo nas tentações, desrespeitando as pessoas e a nós mesmos, por estarmos fracos, por estarmos sem nutrientes espirituais. Então nós somos aquilo que nós comemos. Isso não está na Bíblia, mas é algo que nós podemos ver no nosso corpo natural. E como muitas das coisas naturais são parecidas com as espirituais, nós temos que prestar bastante atenção nisso. Bastante atenção nesse ponto. O que você tem comido? O que você tem colocado para dentro de você? Você tem colocado a Bíblia dentro de você? Você tem colocado os teus olhos na Bíblia? Porque espiritualmente nós nos alimentamos lendo a palavra de Deus, orando, buscando Deus, cantando hinos a Ele. Independentemente se você canta bem ou não, se você toca um instrumento, cante a Deus. Ele não se importa com isso. Ele quer apenas ouvir você. Então, nós temos que nos alimentar espiritualmente com as coisas do céu. Todos os dias lendo a Bíblia, todos os dias orando, todos os dias louvando a Deus, todos os dias você põe uma pregação de alguém abençoado, que tem tantos sites como o YouTube, que tem pregações que eu sempre vejo, e se alimentando e botando seus olhos nas coisas do céu. Isso são comidas do céu para você, comidas que você pode, mas aqui ele diz para não comer comidas proibidas. Quantas vezes você tem alimentado a sua alma com programas na televisão que não agradam a Deus, com livros e revistas que não agradam a Deus, com filmes, com coisas no seu computador que não agradam a Deus, com conversas que não agradam a Deus? Quantas vezes nós temos alimentado a nossa mente com coisas e mais coisas que não agradam a Deus e que nos afastam dele? Os nazireus, eles tinham que ser separados de comer qualquer comida proibida. E tinha outras proibições, porque essas eu vou focar nessas que foram essas que o anjo deu, mas tinham várias outras proibições. E eu quero que você preste muita atenção nisso, e que você peça o Espírito Santo para te revelar. O que você tem posto para dentro de você que não tem agradado a Deus? Nós falamos aqui de coisas lícitas, mas tem coisas ilícitas que nós colocamos para dentro de nós e nós sabemos que está errado. Mas às vezes dá tanta preguiça de mudar. Às vezes você sente que não está tão errado assim. Porque o nosso organismo, a nossa alma, ela tenta criar desculpas e mais desculpas para justificar o porquê que você está vendo aquilo, porquê que você está fazendo aquilo, porquê que você está indo naquele lugar. Às vezes a gente tende a criar desculpas para Deus. Mas o que Deus procura não somente são pessoas capacitadas, não são somente pessoas que têm dons, mas Deus procura pessoas sinceras, pessoas que vão dizer a verdade. Olha, Deus, eu não estou bem, está acontecendo isso e isso. Pessoas que vão dizer para Deus o que está acontecendo, pessoas que não vão fingir que são super cristãos diante de Deus. Deus conhece o nosso coração, mas Ele quer ouvir de nós aquilo que está acontecendo. Então, se você sabe que você tem comido espiritualmente alguma coisa errada, reflita sobre isso, peça para o Espírito Santo te ajudar a deixar isso. Peça para o Espírito Santo te ajudar a você se alimentar das coisas do céu. Em nome de Jesus, peça isso ao Espírito Santo, Ele vai te guiar, Ele vai te ajudar.
Tome cuidado com a comida que o mundo oferece. Porque às vezes o mundo pode oferecer para nós algo camuflado. Tantas vezes eu vejo pessoas que elas não estão fazendo coisa errada, mas tá tão perto de fazer coisa errada. Sabe? Tá tão perto de se jogar do abismo. Pare de chegar perto do abismo e olhar a distância. Ah, mas até onde eu posso ir? Para de pensar até onde você pode ir. Apenas não vá. Deus pode estar te guardando da morte se você se reservar de certas coisas que você tem feito, de certos lugares. A última coisa que o anjo diz não é sobre ela, é sobre o menino. Que o menino não deve cortar o cabelo. Nunca. E isso é uma coisa que de fato nos chama atenção e ao mesmo tempo não nos chama, porque era um costume dos nazireus, eles não cortavam o cabelo, deixavam o cabelo crescer mesmo. E Sansão, nós vemos que ele foi realmente um menino que deixou crescer o cabelo. E o cabelo, ele remete à santidade, no sentido de preservação. Sabe, tinham muitos nazireus em Israel que na hora da batalha eles soltavam os cabelos, porque os cabelos deles eram um sinal de santidade, era um sinal que eles estavam se reservando mais para Deus, era um sinal de que eles estavam dando mais deles para Deus. E quantas vezes nós temos que deixar de cortar os nossos cabelos espirituais? Quantas vezes nós temos que deixar de nos preocupar apenas com coisas vãs? Quantas nós temos que deixar o nosso cabelo crescer, sabe? Porque eu não sei explicar o que eu tô sentindo, mas muitas vezes na Bíblia menciona templos de um Deus que era o Deus do sexo e que todas as pessoas que serviam esse Deus tinham que ter o cabelo todo raspado para saber que eles serviam esse Deus. E muitas mulheres que se converteram ao judaísmo, ao evangelho da Bíblia, tiveram que cobrir a sua cabeça, esperando o seu cabelo crescer. O significado do cabelo é você ter uma cobertura. Sabe? Eles tinham uma cobertura, o cabelo deles era uma cobertura espiritual. Eles não estavam descobertos, eles não estavam carecas, mas eles tinham uma cobertura. Sansão ia ter uma cobertura, Sansão tinha uma cobertura espiritual desde o ventre dele. A mão de Deus estava sobre Sansão, e o cabelo, isso significa o cabelo, você tem uma cobertura espiritual, você está realmente se guardando para Deus. O cabelo é um sinal, por onde as pessoas passarem, elas vão ver que você é diferente. Quantas vezes eu ia nos lugares, eu nem precisava saber que aquela pessoa era evangélica ou não, aquela irmã tal, porque ela tinha o cabelo grande, porque ela usava uma saia, e a gente já sabia, essa mulher é de Deus, ou aparentemente é de Deus, né? Porque é um sinal, sabe? Tem coisas que nós vamos fazer que vão ser sinais. Tem vezes que as pessoas vão perguntar pra você o porquê que você tá fazendo isso, porque você vai ser um sinal. Muitas vezes as pessoas vão olhar para nós e perguntar se nós seguimos Jesus, porque elas vão ver os sinais. E os sinais não vão ser só você impor as mãos e curar as pessoas. Os sinais não vão ser só as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo quando você orar por elas. Não, os sinais vão ser você abrir a porta para alguém passar. Os sinais também vão ser você dizer por favor e obrigada, porque hoje nós sabemos que no mundo as pessoas estão tão bravas, tão estressadas, que elas acabam sendo mal educadas. Os sinais vão ser coisas pequenas e coisas grandes que vão te revelar como filho de Deus. Vai ter muitas vezes que você não vai precisar dizer que você serve Jesus, mas as pessoas vão chegar para você e vão dizer: você pode orar por mim? Você tem a resposta para mim. Porque o cabelo é um sinal. E não só o cabelo, literalmente, mas o nosso coração, as nossas atitudes são o cabelo que nós estamos deixando crescer. Porque às vezes eu penso, a gente está começando a ser educado, a gente está começando a agir de uma forma diferente, mas às vezes as pessoas, em vez de, sabe, como eu posso explicar isso? Às vezes, exemplo, você é gentil com alguém e a pessoa te devolve de uma forma grosseira, e aí isso é como
E aí você pensa, nossa, vale a pena ser educada? Vale a pena ajudar? E aí da próxima vez você age como aquela pessoa agiu, em vez de agir como Jesus agiu. Isso é como se cortassem o seu cabelo. Não deixe que ninguém corte o seu cabelo. Não deixe você ficar sem cobertura. Não deixe as atitudes das pessoas cortarem seu cabelo, mas continue deixando crescer aquilo que Deus tem para você. Continue deixando crescer cada vez mais o caráter de Jesus em você. Eu creio que é isso que Deus quer falar nos nossos corações hoje. E eu quero contar uma visão que eu tive antes de eu pregar sobre isso. Eu estava orando e eu tive uma visão que eu vi muitas e muitas e muitas pessoas grávidas. Muitas pessoas. E eles estavam com a barriga bem grande. Mas o bebê não saía. Não saía. Elas pareciam fazer força, mas não saía e não tinha contração. E eu falei, Deus, mas o que é isso? E ele falou, tem muitos dos meus filhos grávidos, mas eles ainda não conseguem fazer a criança sair, porque eles ainda não entenderam que tem que ter santidade. Porque eles ainda não entenderam que tem que ser separados. Eles ainda não entenderam que eles têm que pagar um preço maior. E eu fiquei pensando nisso, e Deus falou, faça um vídeo sobre isso. Nós aqui não gostamos de fazer nenhum vídeo sem que Deus nos direcione. E Ele disse, faça sobre isso, pregue sobre isso. Para que eles possam entender o que realmente é ser pai, ser mãe. O que realmente é dar à luz. É você ter a santidade em você, para você poder passar para bebê antes de sair. É isso que Deus tem para nós nesses últimos tempos. Nós gerarmos uma geração santa. Nós podemos ser santos. Eu creio que é isso que Deus quer falar no nosso coração hoje. E eu quero te dizer que Deus quer te fazer pai e mãe de nações, de multidões. Mas para isso, você tem que deixar Ele fazer as coisas em você. Para poder Ele fazer através de você, nas crianças que Ele vai te dar. Nas coisas que Ele vai dar para você fazer. Eu quero estar orando e peço que você feche seus olhos se você puder. E esteja concordando e crendo que você vai ter a santidade, que você vai ser pai e mãe de nações, porque foi para isso que Deus nos chamou. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de compartilharmos a Tua palavra aqui. Obrigada pela Tua presença neste lugar, Espírito Santo. Fale cada vez mais nos nossos corações e revela-nos cada vez mais e mais coisas sobre o Senhor e sobre a Sua palavra. Espírito Santo, nós te pedimos que essas palavras que foram lançadas hoje aqui venham florescer e venham brotar e que elas venham dar 100 por 1. Porque na Tua palavra diz que nenhuma das Tuas palavras voltam vazias. Então, Espírito Santo, prospera a Tua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus, ajude-nos a sermos mães e pais de nações e a mudarmos o destino das pessoas, fazendo com que elas te conheçam. Em nome de Jesus, amém e amém. Agradeço pela sua participação nesse vídeo. Deus abençoe a sua vida, que você seja um pai e mãe de nações. E uma boa semana para você.